Estamos aqui para falar sobre teorias da comunicação. Hoje iremos falar um pouco sobre o que é comunicação, os processos e os paradigmas. Em primeiro lugar, valerá a pena termos uma noção do que é e de como evoluiu o conceito da comunicação. A palavra comunicação surge da língua inglesa no século XV como um nome ou uma ação que tinha que ver com partilhar, tornar comum, a mais do que um. Designa também o que é tornado comum, ou seja, o objeto da comunicação. Eu fiz uma comunicação sobre a água. Uma comunicação aqui significa também o objeto dela. A partir de determinada altura, mais especificamente no século XVII, a palavra passa a introduzir também um novo conceito que é o de meios de comunicação, meios e vias, no fundo, como a forma de transportar informações, ideias, coisas, pessoas. Chegados ao século XX, com a entrada de novos meios, também foram introduzidos meios de comunicação entre indivíduos, passou também a querer designar os meios pelos quais se fazia a comunicação, nomeadamente a imprensa e a rádio. Há quem defenda, entretanto, e já hoje, que a comunicação pode ser interpretada como uma transmissão, um processo normalmente de sentido único, em que o emissor diz alguma coisa ao receptor e que, no retorno, o receptor se pode transformar em emissor que se destina ao receptor emissor inicial. Muitas vezes é considerada um processo apenas de partilha, um processo comum e mútuo, uma relação mútua. A visão é, portanto, esta: é uma produção de enunciado em que, com mensagens codificadas, quer isto dizer num código determinado, por exemplo, em português, ou no código gestual, ou no código inglês, ou no código braille, ou por imagem, que é um outro tipo de código, nós transmitimos, difundimos alguma coisa que, enquanto no papel de emissor, difundimos uma mensagem, mas que pode ser uma palavra, um conteúdo extenso, pode ser um gesto, mas algo que introduz um significado para um receptor. O receptor depois responde, transformando-se em emissor, com uma mensagem de novo e transformando o emissor inicial num receptor. Esta relação de troca é também a base das trocas sociais e, ao partilhar informação e pondo em comum o objeto, no fundo está a permitir a relação entre indivíduos. Contudo, esta é apenas uma relação possível entre aquilo que é definido, enfim, como partilha, e apenas uma das possibilidades de ser uma forma de comunicação, ou seja, nem a comunicação não se limita a ser vista hoje em dia como este processo. Vamos olhar para a realidade mais complexa da comunicação dos dias de hoje. Para já, convém descrever e perceber que nos processos de comunicação há vários níveis. Temos o nível pessoal, ou seja, o da reflexão, em que eu comunico comigo próprio, o nível interpessoal, em que no fundo estamos a relacionar-nos com outros indivíduos, nomeadamente de um indivíduo para o outro, numa díade, quer dizer, a dois. Podemos também comunicar a um nível intergrupal ou associativo, ou seja, de um grupo e dentro do grupo. O que nos interessa a nós, que somos ou da comunicação ou do marketing, são os dois últimos níveis, ou seja, o nível institucional organizacional, em que existe comunicação entre os elementos de uma organização, e depois o último nível, que é sim cada vez mais próximo do marketing, é alargado a toda a sociedade, ou seja, a comunicação de massas. Quando eu faço uma campanha publicitária, obviamente estou neste nível de comunicação de massas. Quando eu faço o lançamento de uma marca, estou ao nível da comunicação de massas, embora, obviamente, orientando-me para determinados grupos. Temos que introduzir aqui também, antes de eu falar especificamente nos vários paradigmas, temos que introduzir também aqui a ideia de paradigma. Primeiro que tudo, o que é um paradigma? O paradigma existe em qualquer área teórica, portanto, e em qualquer área científica. Podem ser paradigmas da área da sociologia, da área da física, da química, podem ser da comunicação, do marketing. Paradigmas são modelos referentes ou referenciais teóricos mais alargados que não aquele onde necessariamente estamos a trabalhar. Vejamos, o paradigma
seja ele qual for, é sempre um modelo, a ideia de modelo. E quando falamos de um modelo que é um modelo, imaginemos, estruturalista, quer dizer que todas as ciências e todas as teorias de cada ciência, se são ou seguem um modelo estruturalista, andam à procura de estruturas. Uma teoria matemática procurará, condicionado por este paradigma ou modelo, procurará estruturas, assim como na sociologia haverá a relação, portanto, a procura pela relação entre indivíduos irá à procura também de estruturas. Portanto, um paradigma de cariz estruturalista. Outros paradigmas terão sido desenvolvidos e, de alguma maneira, estes paradigmas ou modelos influenciaram o pensamento teórico das várias ciências de um determinado momento. A ciência da comunicação não foi exceção. Portanto, existem de facto um conjunto de paradigmas exteriores e interiores à comunicação que, de alguma forma, vieram condicionar a comunicação e o desenvolvimento das teorias ao longo do tempo. Vamos conhecê-los.